Estou de volta para mais um Turismo em Destaque. É verdade, de facto, na semana passada a TAP voltou à ribalta das notícias e não foi propriamente pelas melhores das razões. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, e de longe a notícia que mais se destacou, foi, volvidos praticamente um ano após o Estado ter procedido ao resgate da companhia, ter sido empossado um novo Conselho de Administração e uma nova equipa executiva. E sobre isso, apesar de óbvias, creio que vale a pena dizer três coisas. A primeira, para referir que depois de muito porfiar, o Governo ficou extremamente aquém dos objetivos que se tinha autoimposto e até anunciado de contratar uma equipa denominada internacional para assegurar a gestão diária da companhia. Uma segunda, para dizer que a substituição do anterior Conselho de Administração por este que acaba de ser empossado é uma razão e um motivo de preocupação acrescida em termos de futuros, pois se no anterior sempre disse que havia membros que de aviação e particularmente de transporte aéreo pouco ou nada sabiam, o facto é que entretanto terão aprendido alguma coisa. Ora, neste momento, trocá-los por outros que não apresentam qualquer currículo no setor é, quanto a mim, uma decisão de altíssimo risco e que tem quase tudo para vir a correr mal, isto para já nem sequer referir as nomeações com base na denominada confiança política que foram feitas. A terceira é que, entretanto, passou-se um ano e a aviação nacional, isto é, os aeroportos, o transporte, a navegação, o controle, a segurança, a regulação e os serviços em terra aéreos continuam sem rumo, continuam sem uma estratégia, tal e qual como têm estado há pelo menos 50 anos no nosso país. E isto é inconcebível. Mais a mais, mesmo apesar de este ano e meio de pandemia e de todos os ensinamentos que isso nos trouxe, a aviação continua a não ser considerada como parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Em segundo lugar, e em cima de tudo isto, acrescem dois aspectos. Um primeiro que tem a ver com o facto da situação da empresa, entretanto, e naturalmente, acabou por se agravar em razão do turismo ter continuado em modo de pausa devido à pandemia. E a segunda, porventura mais importante, pelo facto do plano de reestruturação apresentado ainda continuar a aguardar luz verde de Bruxelas, com o agravamento da nossa presidência do Conselho Europeu terminar já amanhã e, naturalmente, Portugal ficar numa posição de menor influência, de maior fragilidade, numa eventual negociação que sobre este assunto venha ou tenha que acabar por acontecer. Finalmente, em terceiro lugar, e como se tudo isto já não fosse demasiadamente importante e já não bastasse, ainda assistimos durante a semana passada a uma infeliz troca de palavras entre o governo português e a Ryanair, no qual, na minha opinião, ambos perderam as razões ou a razão que lhe poderiam assistir, não só face ao tom utilizado, mas, acima de tudo, pelos argumentos capciosos que de parte a parte foram invocados, já que se é verdade afirmar que o governo não tem uma estratégia coerente e consequente para a TAP, como aliás acabámos de ver, também não menos verdade é afirmar que a Ryanair recebe verbas de Portugal ou de entidades portuguesas, isto é, dos impostos dos portugueses, dos contribuintes nacionais, até porque sendo uma companhia de baixo custo, onde o valor dos bilhetes não é a fonte principal de receita, tem, como todas as outras que operam neste segmento, um modelo de negócio que assenta noutras verbas, nomeadamente daquelas que são recebidas pelos destinos para onde voa. Em conclusão, e depois de analisadas todas estas notícias, temo que o Governo, perdido como está neste assunto, se encontre à beira de fazer um erro colossal, de proporções, porventura, irreparáveis na gestão deste dossiê, tanto para a TAP, como para os que nela trabalham, como para os que dela dependem, como para a economia nacional e, muito acima e principalmente, para o turismo português. Para a Madeira, o facto de a partir de amanhã, dia 30 de junho, os turistas britânicos que se desloquem não terem necessidade de, a quando do seu regresso a casa, efetuarem quarentena, é uma ótima notícia, mais a mais porque se tivermos em consideração que num ano dito normal, isto é, num ano sem pandemia, o mercado britânico representa uma fatia de cerca de 20% do total do turismo daquela região.
Apesar de continuar a ser exigido um teste PCR com resultado negativo para entrar na Madeira, esperemos que esta abertura não seja uma espécie de presente envenenado, atento o elevado número de infecções com a variante Delta que presentemente se registra no Reino Unido. Portanto, e quanto a mim, a situação deve, por um lado, continuar a ser monitorizada de muito perto, já que apesar dos avanços da vacinação no Reino Unido, o facto é que ainda só cerca de 60% do total da sua população é que recebeu as 2 doses da vacina, que são, como se sabe, fundamentais para minorar os efeitos da infecção desta estirpe e que mesmo assim esse processo vacinal, apesar de concluído, não impede que as pessoas sejam transmissoras do vírus e, por outro lado, que as autoridades madeirenses devem pôr os olhos naquilo que se tem passado no continente, particularmente nas decisões arrevesadas e muitas das vezes impossíveis de compreender e até de cumprir pela população tomadas pelas autoridades, para não cometerem os mesmos erros e também para não se perderem. E já que referiu o continente, vale a pena olharmos para aquilo que aí se está a passar e refletirmos sobretudo por causa de 3 fatores. O primeiro tem a ver, e já aqui vimos há 2 semanas no episódio 33 do Turismo em Destaque, porque por vezes Portugal não tem acautelado devidamente a entrada de fluxos turísticos vindos de fora no país. Mas a esta situação acresce que o comportamento dos portugueses também não tem, hoje em dia, aquele sentimento de alerta, aquele sentimento de urgência em relação ao vírus que já teve no passado, sobretudo por causa da vacinação, que acaba por dar origem a um número de internamentos e de óbitos mais baixo, apesar do número de infecções estarem crescendo, ou seja, criando aqui uma sensação de uma espécie de falsa segurança que é apenas aparente. Um segundo fator que é para dizer que, embora percebendo que aos fins de semana as pessoas tenham mais tempo livre e, portanto, naturalmente, maior liberdade de circulação, o facto é que ninguém percebe como é que, por exemplo, um restaurante que se localiza em Lisboa tenha que, durante a semana, encerrar a sua atividade às 22h30, mas, ao fim de semana, já tem que encerrar às 15h30. Será que o vírus, por exemplo, nos sábados à noite, ataca mais do que nos dias úteis ou nos dias de semana? Ou, para dar outro exemplo, porque é que, num caso, o hipermercado ainda em Lisboa pode estar aberto, ou um centro comercial pode estar aberto e um casino tem que estar fechado. Mais a mais, quando agora até já temos certificados sanitários Covid, que, como vimos aqui em maior detalhe na semana passada, podem ajudar e muito a economia em geral e as atividades turísticas em particular. E um terceiro fator é que tem que haver muito mais fiscalização por parte das autoridades. Mas também tem que haver muito mais colaboração no cumprimento das normas de segurança sanitária por parte da população. É que a consequência de tudo isto pode ser desastrosa em termos do próximo vão turístico no qual estamos a entrar. Não nos podemos esquecer que, como eu tenho sempre aqui referido ao longo dos vários programas do Turismo em Destaque, nós estamos numa situação de guerra. É uma guerra sanitária, mas também é uma guerra económica e, sobretudo, é uma competição feroz pelos escassos fluxos turísticos internacionais que existem. E, portanto, basta olharmos para aquilo que se diz na imprensa internacional para vermos os destaques que estão a ser dados aos retrocessos nos desconfinamentos da região de Lisboa ou de Albufeira. Claro que tudo isto é apoiado, é estimulado, é fomentado pelos nossos concorrentes, porque eles sabem que o nosso mal será o seu bem. Ou, se atentarmos, vermos a decisão que o governo alemão tomou nos últimos dias de, a partir de hoje, dia 29 de junho, passar a exigir a quem regresse de Portugal e tente entrar na Alemanha a realização de uma quarentena. Portanto, e para concluir, nós estamos num momento que precisamos ter muito cuidado. Estamos num momento extremamente perigoso, porque um dia destes não vamos ser nós a calcular o risco de recebermos turistas, mas os turistas a não quererem vir até nós para não correrem riscos. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Colabore, contribua para a retoma turística.